Boa noite aos irmãos, saudações. Aqueles que têm a palavra de Deus em mãos, pode abrir um livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Antes de a gente meditar no tema de Laodiceia, eu gostaria mais uma vez de pedir aos irmãos que fechem seus olhos, abaixem sua fronte e vamos pedir mais uma vez a orientação de Deus. Querido Pai, nosso Pai Celestial, nós agradecemos esse momento pela oportunidade de estarmos na Tua casa. E nós vamos estudar um tema importante para o tempo que a gente vive. E pedimos que o Senhor jorre luz celestial em nosso entendimento, através da poderosa influência do Espírito Santo, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse, capítulo 3, no versículo 16, fala sobre a última igreja das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse. Para quem não conhece, o período das 7 igrejas são 7 períodos de tempo. E a gente vive exatamente no último período da igreja de Laodiceia. Cada igreja corresponde a um período de tempo. Para quem não conhece, Laodiceia significa a igreja do juízo. Exatamente o ano em que começou o tempo do juízo, 1844. E nesse texto que nós vamos ler, existe uma reprovação e também um conselho de Jesus. E no tempo da Ásia ali menor, existiam muito mais de 7 igrejas. Mas o Espírito Santo ele escolheu 7 igrejas que tinham características com determinados momentos e histórias da igreja cristã, que viveriam desde o ano 100 até o momento da volta de Jesus. 7 períodos de tempo, 7 igrejas. E diz assim, no verso 16: Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, essa é a reprovação e também o conselho de Jesus para nós, para mim e para você. Essa é a situação que a gente vive. Laodiceia tem origem de Laodice, que foi esposa de Antíoco II. Lembrem do animal de Daniel 7, capítulo 7. Eu não vou lembrar o nome do animal agora, mas está lá em Daniel 7. É tipo uma onça e ela tinha 4 cabeças e 4 asas. Ou seja, uma dessas cabeças simboliza exatamente o rei Antíoco II, que está se referindo a esse rei que construiu, esse imperador que construiu a cidade de Laodiceia. E o mais interessante é que Jesus ele usa características que têm a ver com a nossa condição. Por exemplo, ali fala que és morno. E a água de Laodiceia ela era canalizada e ela saía quente de uma cidade próxima. E ela chegava ali morna. E a cidade de Laodiceia também ela tinha produção têxtil, era muito conhecida por uma produção têxtil de qualidade. Era uma cidade muito rica e era também uma fabricante de colírio. Por isso que Jesus ele fala que precisas comprar colírio para que veja, precisas comprar uma veste para que tampe tua nudez e compre ouro refinado para que você não seja pobre. E a cidade era tão próspera, mas tão próspera que em uma determinada época, quando ela foi destruída pelo terremoto, essa cidade fica atualmente lá na Turquia. Só existe agora os restos, né? A arqueologia estuda muito lá.
E ela era tão próspera que ela se negou a aceitar a ajuda financeira do imperador, já que os moradores eram tão ricos, mas tão ricos, que eles construíram a cidade, reconstruíram a cidade sem a ajuda do imperador. Mas Jesus, ele usa, por isso que diz assim, ó, tu diz que é rico, tu diz, mas você é pobre. Você diz que você vê, mas você é cego. Então, Jesus, ele usa essa igreja para demonstrar exatamente a condição espiritual da igreja no tempo do fim. Então, queridos, para quem não conhece... Não está passando. Para quem não conhece grande tribulação, o termo grande tribulação, é exatamente essa igreja que vai passar pelo período da grande tribulação. Para quem não conhece, grande tribulação é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo. E, por consequência, o julgamento final de Deus. Isso é chamado de grande tribulação, ou seja, são eventos catastróficos, terremotos e tudo mais. E quando a gente vai estudar o termo grande tribulação, é importante a gente saber também o que é pré-tribulacionismo, o que é o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Pré é antes, meso é durante e pós é depois. Para quem não entende, o pré-tribulacionismo é a crença de que ocorrerá antes da tribulação, ou seja, de que a igreja ela vai ser resgatada antes da tribulação. O meso é de que a igreja será socorrida durante a tribulação e o pós, após a tribulação. Olha só, o que diz o pré-tribulacionismo? Essa visão defende de que a volta de Cristo se divide em duas etapas. Primeiro, secretamente, para buscar a igreja, e depois Jesus volta em glória, sendo visível a todos após o período de grande tribulação. Vocês já viram aquele filme Deixados para Trás? De que tem umas crianças, elas somem, fica só a roupa, o piloto do avião some. Alguém já deve ter visto esse filme. Por isso, queridos, que Jesus ele nos alertou os enganos do tempo do fim. Agora, olha só. Jesus precisaria nos alertar caso a igreja não passasse pela grande tribulação? Sim ou não? Se a igreja ela não passasse pela grande tribulação, Jesus precisaria nos alertar? Agora, olha só. Vede que ninguém vos engane. Ele diz, está lá em Mateus 24, verso 4. Depois ele diz assim, então sereis atribulados. Mateus 24, verso 9. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Enganaria, se possível, os eleitos. E ele diz também que nós seríamos odiados por todas as nações. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a Bíblia, quando a gente olha os livramentos que Deus deu a seu povo na Bíblia, eles foram sempre em meio, por exemplo, à fornalha. Eu vou pegar, por exemplo, os 3 hebreus. Eles não foram salvos da fornalha, mas eles foram salvos em meio à fornalha. Ao deserto de Jeruel, eles não foram libertos do povo que vinham atacar eles, mas eles foram libertos em meio àquele ataque. Na cova dos leões, Daniel, ele não foi salvo da cova, mas ele foi salvo em meio à cova. E assim, irmãos, todo o livramento que Deus deu a seu povo sempre foi em meio à dificuldade, à provação. Assim também será a igreja que vive os últimos tempos, ela será salva em meio à tribulação, e não da tribulação. Então, por isso que nós acreditamos no mesmo tribulacionismo. Para nós, irmãos aqui adventistas, a gente meio que já conhece, eu digo assim, a agenda profética. Para a gente que estuda um pouco de profecia, de Daniel, de Apocalipse, a gente sabe mais ou menos a agenda profética. Ele não tem o laser, esse aqui, né? Não. Então, nós temos ali o pontinho preto, que o dia que começou, por exemplo, o juízo, a Igreja de Juízo, 1844. O pontinho verde é o hoje, pontinho azul, decreto dominical, pontinho laranja, fechamento da porta da graça, e o pontinho roxo, a volta de Jesus. A gente, seguindo o Espírito Profecia e a Palavra de Deus,
é mais ou menos essa agenda do que a gente acredita. Eu não vou dizer que é exatamente isso, mas pode mudar algumas coisas. Então, nós temos ali Reviamento e Reforma, período 1, Chuva Serôdia, as três mensagens angélicas, uma grande crise, ecumenismo, união da igreja e Estado, aparecimento do Nico. Depois nós temos o período 2, que é o pequeno período de angústia, que é perseguição, sacudidura, decreto de morte, alto clamor e fuga das cidades. E período 3, angústia de Jacó, que é angústia espiritual, os anjos soltam os ventos, as 7 últimas pragas, o Armagedon e a ressurreição especial. Então, é interessante a gente estudar esses eventos para a gente compreender um pouquinho mais de Apocalipse e livro de Daniel. Ellen White, em um dos seus escritos, ela diz assim, o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Aí ela diz assim, dá-se muitas vezes o caso de que supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá, porém, com a relação à crise diante de nós. E ela continua dizendo assim, a mais vivida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E agora, enquanto o precioso Salvador está a fazer expiação por nós, ela diz que nós devemos procurar-nos ser perfeitos em Cristo. Então, ela diz assim, às vezes a gente pode imaginar uma crise, mas aquela crise final que está diante de nós, a gente não consegue imaginar. Esse aqui é o Didache. Para quem não conhece o Didache, é um livro do primeiro e do segundo século, que era usado pelos discípulos. Eu tenho até lá em casa esse Didache, bem interessante. E ele diz assim, quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir, trair uns aos outros. E então o enganador do mundo aparecerá reivindicando ser o Filho de Deus. Guardem isso com vocês, olha só. Ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos, e ele fará coisas iníquas que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da provação, e muitos serão levados a tropeçar, e muitos perecerão, mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da maldição. Isso diz, tem muita relação com o que a palavra de Deus diz, né? Apocalipse. Então a gente vai ver um pouquinho de cada, o nosso tema de hoje, a gente vê um pouquinho de cada período. Esse é o estudo dessa noite. Então eu gostaria que os irmãos pudessem redobrar a atenção. Isso é muito importante naquilo que a gente acredita, nos eventos finais. Então, o período 1 é o hoje. Ele é composto por reviamento e reforma, chuva serôdia. Reviamento e reforma. Lembrando que o revivamento é a base da reforma, um depende do outro. Um é uma mudança interior e o outro é uma mudança exterior. A bênção da chuva serôdia. A pregação das três mensagens angélicas. Uma grande crise, que essa seria a oportunidade para o anticristo. A gente não sabe qual é, mas pode ser várias possibilidades. O ecumenismo, que é a união das religiões, que a gente já vê que está acontecendo. A gente pode ver, por exemplo, que os Estados Unidos é uma nação protestante. A gente vê em 2015 o Papa, junto com essa nação protestante e os outros líderes mundiais, como a gente viu em 2021 também, as igrejas, as religiões se unindo, tomando uma frente unida. Isso se chama movimento ecumênico. Ellen White profetizou sobre isso. Também o aparecimento do iníquo, que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, ou 2 Pedro, não estou lembrado. Então, queridos, olha só. Jesus deixa claro qual seria a condição de sua igreja antes do segundo advento. Por isso que ele usou a parábola também das 10 virgens. Ele usou a igreja de Laodiceia como exemplo. E diz assim, a única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição. Diante de Deus, o conhecimento da natureza e de sua enfermidade. Então, a esperança para mim é eu ver que eu sou leproso espiritualmente, eu sou doente espiritualmente, eu tenho que reconhecer isso. Não são frios nem quentes, ocupam posição neutra, lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma, e o motivo disso tudo reside no fato de que o eu reina no coração e serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se policiar, porque essa, então, é a nossa condição, a minha condição. E diz aqui que não importa quão elevada a nossa posição,
nós precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus ou havemos de ser dirigidos por Satanás? Ou a gente, realmente, queridos, a gente está conectado ao Espírito Santo, ou se a gente, de algum momento, qualquer momento que a gente deixe Deus de lado, a gente corre perigo de ser guiado pelo espírito satânico. E a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. Ou seja, essa mensagem aplica-se a um movimento verdadeiro. A mensagem verdadeira. Esse movimento se aplica-se a nós, irmãos, que estamos buscando a mensagem verdadeira. Ou seja, as 3 mensagens angelicais. Porque o que distingue, que eu digo assim, o que diferencia a mensagem adventista das outras mensagens, a principal dela é a doutrina do santuário. Enquanto as outras igrejas pregam que o juízo vai começar, nós pregamos que o juízo começou. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse 13, diz que nós devemos dar glórias a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo. Não se acham dispostos a morrer para o próprio eu. Aí depois fala de um reavivamento. O que é um reavivamento? E Ellen White diz, o reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Às vezes, irmãos, a gente traça planos, a gente faz planos de querer trocar o carro, reformar a casa, talvez comprar isso, comprar aquilo, e assim por diante. Mas o nosso plano tem que ser esse, irmãos. O mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. E nós só podemos esperar um revivamento em resposta à oração. Reforma e revivamento estão intimamente interligados. Reforma é a base do revivamento e o revivamento é o resultado da reforma. E não há reavivamento sem reforma. Primeiro a igreja se volta para Deus em arrependimento, depois a igreja experimenta a poderosa visitação do Espírito Santo. Queridos, olha só que interessante. Estatísticas dizem que 2,18 bilhões de pessoas professam a fé cristã. Segundo estudos, eu acho que tem, pelo que eu vi, pelo que eu li, diz lá que tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões. E a estatística diz que 2,18 professam a fé cristã. Ou seja, dá aí 20% mais ou menos. 20 e poucos por cento. Agora, olha só. Quando Jesus ele diz lá em Mateus 24, verso 9, que a gente seria odiado por todas as nações. Mateus 24, 9. Como eu posso ser perseguido? Se a maior parte do mundo professa a fé cristã. Às vezes a gente parece achar até uma incoerência ali em Mateus 24, né? Como que eu posso ser perseguido? Como que eu posso ser odiado se a maior parte do mundo vai virar cristão? Parece que o mundo está se tornando um mundo cristão. Os irmãos estão preparados para saber a resposta? A resposta é essa. Diz assim, ó. Satanás personificará Jesus Cristo. O anticristo. Agora, olha só o que diz o Espírito de Profecia. Mensagens Escolhidas 2, página 394. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado então por suas deturpações, professar ser Cristo, quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Irmãos, quem disse isso é Ellen White. Ou não cremos mais em Ellen White. Depois, diz ali testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Representará mal, usará mal e perverterá tudo a seu alcance. Satanás não somente aparecerá como ser humano,
mas personificará Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos Senhores. Estão conseguindo compreender, queridos? O mundo receberá como Senhor dos Senhores. O mundo cristão, o mundo secular, o mundo religioso, até o mundo ateu vai receber como Senhor dos Senhores. E Rei dos Reis. Queridos, os cristãos esperam um Salvador, os budistas esperam um Salvador, os judeus esperam um Salvador, os muçulmanos esperam um Salvador, e eles vão receber o que eles estão esperando. Olhem o que eu vou ler mais para frente. Satanás aparecerá personificando Jesus Cristo, operando poderosos milagres. Homens prostrar-se-ão e o adorarão como se fosse Jesus. Ser-nos-á ordenado adorar este ser a quem o mundo glorificará como Cristo. Agora eu digo para vocês, o que vocês vão fazer quando vocês forem forçados a adorar esse Senhor como Jesus? O engano vai se parecer tão verdadeiro que o mundo cristão, a maior parte desse mundo cristão vai o receber como Senhor dos Senhores. Sabe por que Jesus falou assim, ó, se dizeis que ele está no deserto, não vai até lá? Sabe por que ele alertou? Porque as pessoas vão até no deserto e elas vão achar aquilo que eles estão procurando. O ateu, ele queria ver um milagre. Está aqui o milagre. O cristão queria ver um prodígio. Está aqui o prodígio. E eles vão ver o que eles estão procurando. Talvez até algum de nós vá até lá e a gente vai se satisfazer com o falso Cristo. E a gente vai dizer, não pode. É Jesus mesmo. Mas a gente tem uma informação. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem a lei e ao testemunho, jamais verão a alva. Olha só. Testemunhos Seletos, volume 3, página 142, Ellen White diz assim, ó, a substituição da lei de Deus pela dos homens, exaltação por autoridade meramente humana do domingo posto em lugar do sábado bíblico, esse é o derradeiro ato do drama. Ela diz, esse é o ponto da grande controvérsia no tempo do fim. Vai ser esse. Esse é a chave. Agora olha só o que ela diz mais. Não, Alice Bailey. Alguém já ouviu falar de Alice Bailey? Para quem não conhece Alice Bailey, ela foi inspirada, não por Deus, mas por Satanás. Dizem que ela é a profeta da ONU. Ela é uma mulher muito conhecida. Eu não estou dando crédito ao que ela disse, mas eu estou dizendo aqui que talvez seja uma proposta de Satanás. E olha só o que ela diz. O que é provavelmente mais relevante para os nossos tempos é a declaração de Bailey. Ela já morreu, tá? Sobre a data em que o Avatar se manifestará. Esse Avatar aqui não é o bonequinho lá do joguinho, não, do filme. Mas esse Avatar, ela diz que é os deuses pagãos. Os deuses pagãos, o que é? Os budistas esperam Deus? Ele vai aparecer. Os muçulmanos esperam Deus? Ele vai aparecer. Esses deuses é o Avatar que ela diz. Ela disse que o reaparecimento do Avatar e a externalização da hierarquia, ou seja, a hierarquia de deuses ou anjos que trabalham para a evolução da consciência humana, começariam depois de 2025. Ela já pregou já faz muito tempo e ela já morreu. Depois, Ellen White, ela nos diz assim, ó, aqui cortou a foto, mas ela diz assim, ó, nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Irmãos, isso está acontecendo. É só olhar para Las Vegas, aqueles discos voadores lá que aparecem, que não tem explicação. Até os Estados Unidos, eles botaram 2 caça de última geração atrás, e gastaram em 1 hora mais de R$500 mil em combustível, mandaram foguetes, não alcançaram. Sem dúvida, irmãos, que isso são espíritos e demônios, personificando deuses pagãos. Os ateus acreditam em alienígena. Vocês querem acreditar nisso? Aí Satanás está aqui, ó, está aqui, acreditem.
São enganados, irmãos, porque não estudam. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, ou seja, nós estamos falando de duas bestas, lembrem, Apocalipse, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. A fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar ao falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe. Eu botei um L ali errado. O exemplo. Ela está dizendo assim, vai começar nos Estados Unidos e vai ser gradual. Devagarinho, devagarinho, aos pouquinhos. Vai começando a aumentar a frequência. Uma lei que vai começar nos Estados Unidos. A besta que emerge da terra, lembrem? Que a besta que emerge do mar. Quando esses dois poderes, eles for dado às mãos, eles vão querer concluir a sua obra. Então, nós temos o período 2, o pequeno período de angústia, que ele é composto por perseguição, sacudidura, decreto de morte, alto clamor e fuga das cidades. Lá em Lucas 21, versículo 12 a 17, diz assim, ó, antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos e parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lembra lá em Lucas 24, 27, quando Jesus fala assim, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em toda a Escritura. Ou seja, a Bíblia é o testemunho vivo de Jesus. A Bíblia, ela mostra quem é Jesus. Ou seja, a Bíblia é o testemunho de Jesus. E a perseguição resulta em unidade entre o povo de Deus, irmãos. Eu digo amém, mas eu também digo misericórdia. Por que não agora, né? Quando a tempestade da perseguição chegar de fato, repentinamente, sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços desinteressados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram o retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessa a luta pela supremacia, não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Muitos escolherão selar a verdade com seu sangue. Jesus está voltando, agora eu vou dar o meu sangue para selar essa verdade. Até mesmo na igreja adventista, irmãos, temos muito mais a temer que vem de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Muitos se levantarão, colocando obstáculos, irmãos, na obra de Deus. Irmãos, Apocalipse capítulo 13, abrem lá, se você puder. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Marque aí. Guarde isso com você, nós já vamos ler. Olha só o que diz aqui. O grande conflito, página 449, diz assim, ó. A obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivale a impor a adoração à besta e a sua imagem. Ellen White está falando assim, ó. A marca da besta não é o domingo. Será o domingo. Nós temos que cuidar com o que a gente prega, tá, irmãos? Não é o domingo, mas será o domingo. Depois, diz assim, ó, a igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nessa obra unir-se-ão romanistas, que é a besta que emerge do mar, e protestante, que é a besta que emerge da terra. Lembre que os Estados Unidos é uma nação protestante. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido,
invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Eles serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Irmãos, olha só o que diz Apocalipse 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui diz que esse poder seduz os habitantes da terra. Com o quê? Com os sinais que foi lhe dado executar diante da besta. E fala também que haverá uma moeda única. Ali não fala, mas dá para entender. Para ter um controle a nível mundial, que a gente não vai poder comprar e vender. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Alguém conhece esse homem aqui? Esse homem, ele tem uma parentela com um irmão ali de Águas Mornas, que eu conheço, ali da igreja. Ele é meio parente de longe. Ele falou desse cara aqui. Tá na cara que ele não é Jesus, né? É até uma avacalhação. Isso até ridiculariza o meio cristão. Mas olha só. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes o diabo nega uma mentira com outra mentira. Ele nega uma mentira com outra mentira. Olha só a estratégia. Para que a segunda mentira pareça verdade. Para promover o engano, ele apresenta algo ruim com aparência de bom, mas também algo ruim com aparência de ruim, fazendo com que o homem pense estar no caminho certo, quando, na verdade, ele está no caminho errado. Está na cara que uma pessoa que não é da igreja, ou que seja da igreja, vai dizer, é avacalhação, né? Esse cara aqui não é Jesus. Mas quando vier o anticristo, que as pessoas acharem que então é Jesus que vai fazer milagre, que esse aqui não faz milagre. Esse aqui não conseguiu transformar água em vinho quando eles fizeram uma entrevista com ele. Mas quando aparecer o falso Cristo no deserto, ele vai fazer milagre, irmãos. Ele vai fazer prodígio, ele vai fazer cura. E o ateu vai dizer, nossa, Jesus veio, agora eu sou crente. E o mundo vai acreditar, irmãos. O mundo vai cair. E sabe o que mais? Ele vai pregar que ele mudou o dia de sábado para o dia de domingo. E que ele mudou a lei de Deus. Quer ver só? O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes de terminar o tempo de graça, tá? A imagem da besta, ou seja, o decreto dominical, ele vai vir antes do tempo de graça, antes do fechamento da porta da graça. Lá em Mateus 24, os discípulos estavam reunidos com Jesus e ele pergunta assim, Senhor, quando que vai ser o fim e tudo mais? Por isso que Jesus falou então a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante. Ele então conjuga o verbo no futuro. Aí ele dá duas interpretações. Ele falou que a cidade de Jerusalém seria destruída no ano 70 pelo imperador Tito e também falou lá... quem lê entenda, como falou o profeta Daniel, da abominação desoladora, ou seja, falando desse poder. Assim como aconteceu no passado, que Daniel não estava entendendo a visão das profecias das 2.300 tardes e manhãs, veio o anjo e deu duas interpretações. Duas profecias, quer dizer. Ele deu das 2.300 tardes e manhãs e deu das 70 semanas. Assim também aconteceu com os discípulos. Jesus deu duas revelações. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade. Irmãos, isso aqui é triste, tá? Irmãos que estão dentro da igreja, mas que não têm santificado, que não têm se santificado, não têm buscado santidade ao Senhor, eles vão abandonar a fileira e vão passar para o lado do inimigo. Olha só, por esse tempo o ouro será separado da escória
E diz que a verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que consiste na aparência. Aqui vai ser diferenciado as 10 virgens, as 5 nécias das 5 prudentes. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. E diz que o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre aqueles, não é sobre os perfeitos, é sobre os imperfeitos. Mas os imperfeitos que estão buscando santidade. Porque não existe gente perfeita. Perfeição é só Deus. Mas sobre aqueles falhos, que são pecadores, mas que estão buscando, que não desistiram. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. E ao sairmos para proclamar o sábado, mais amplamente. Olha só a mensagem do terceiro anjo. O alto clamor é proclamar o sábado mais amplamente. Então, o período 3, a angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? A Bíblia fala que a angústia de Jacó, ele ficou angustiado, porque ele não sabia se ele receberia o perdão do irmão ou não. E ele sabia que o irmão estava marchando com o exército para matar ele. Então, a Bíblia faz esse paralelo entre o tempo de angústia, a qual Jesus ele sai do lugar santíssimo, em que não ocorre mais mediação entre o pecador e Deus. Os anjos soltam os ventos, as 7 últimas pragas. Lembra que quando os anjos soltarem os 4 ventos, a Bíblia fala que o Espírito de Deus será retirado da terra. Não daqueles que são sinceros e fiéis, mas sim dos pecadores. Porque a função do Espírito Santo, o que é? É levar a pessoa ao arrependimento. É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se Jesus vai sair do lugar santíssimo, não precisa mais da influência poderosa do Espírito Santo sobre os impenitentes. Não precisa mais. Então o Espírito Santo se retira e a obra do mal não será mais freada pelo poder do Espírito. Ou seja, as pessoas se tornarão demônios. As 7 últimas pragas, ressurreição especial e o Armagedon. Agora olha só, o fim do tempo de graça. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Ou seja, estava acontecendo um negócio no céu também. Estava acelerado lá a coisa dos anjos, a obra dos anjos. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, olha só, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito, está consumado. Lembre no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ele saía do Santíssimo, quando ele enchia-se de fumaça, não havia mais mediador entre o sumo sacerdote e Deus. Assim também ocorrerá quando Jesus sair. Olha só, Ellen White viu e toda a hóstia angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Por isso que Jesus usou um paralelo com, assim como foi nos tempos de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra, e não havia então um mediador entre o homem culpado e Deus que for ofendido. Jesus falou que, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Casas e terras não terão mais utilidades aqui. Fuga para os campos e montes, não haverá mais perdão e misericórdia. O mundo se encontra em bagunça e desespero e haverá então um decreto de morte. Irmãos, os enganos. Cuidem com os enganos na igreja. Olha só quem Ellen White escreveu. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão mesclada com a verdade que somente os que tiverem a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Vai aparecer irmãos da igreja dizendo assim, não, Jesus não é Deus. Não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não pode falar o nome de Jesus, tem que falar Yeshua. Olha só o que ela disse. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus,
e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-lhes fazer oposição, irmãos. Os líderes da igreja, oposição. E diz assim, ó. Não porque sejam homens maus, mas porque são mestres da falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Agora, olha com Ellen White viu. Ela diz assim, ó, vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes. Jesus já estava saindo do lugar santíssimo. Ele tirou a vestimenta sumo sacerdotal. E sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. E cercado pela hoste angélica, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar de seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita e arrostado o último peso de cuidado pelos pecadores e dada a última advertência. Com terrível clareza ouviram as palavras, demasiado tarde, demasiado tarde. Irmãos, a gente já está encerrando, tá? Mas o que eu quero falar para os irmãos é que quando essas coisas começarem a acontecer, Satanás ele sairá a campo. Ele vai fazer falsos milagres, falsos prodígios. Você vai ter a palavra de Deus na mão. E você vai ver Jesus pregando outras coisas. Entre aspas, Jesus. Talvez no seu coração você vai ficar com dúvida. Você não pode. Por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se os crentes, na verdade, não forem mantidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos que são hoje, o que os sustentará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou na mão a marca? E não está longe esse tempo solene. Aí ela fala que em vez de se tornar fraco e inconstante, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimos para o tempo de angústia. E diz aqui, ó, que morrer é algo solene, tá? Muito mais solene é viver. Todo pensamento e toda palavra e ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que faremos de nós mesmos no tempo da graça, o que faremos de nós mesmos no tempo da graça, nos acompanhará por toda a eternidade. Diz que a morte traz a dissolução do corpo, mas a morte não traz a mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. E diz aqui, ó, que quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das nossas fraquezas de nosso gênio e disposição. Se caso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Irmãos, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você com o Espírito Santo. Jesus, ele falou assim, eu vou rogar ao Pai, e o Pai enviará um outro Consolador. Um Consolador muito mais poderoso. Que ele trabalhe em nosso coração. Que ele faça você meditar nessa noite e durante toda a semana na mensagem. Devemos ter uma posição ousada, irmãos. Deus abençoe. Com a cidade gloriosa, lugar de beleza sem par. Quando entrei eu
clamei, tu és santo, e os anjos se uniram a mim, conduziram-me mansão por mansão, pude ver maravilhas sem fim, e eu pedi, eu quero ver Cristo, porque Ele morreu por mim. Cantei e clamei, Ele é santo, santo, Ele é santo. Clamei, Ele é digno de glórias, glórias para o Filho de Deus. E ao transpor os portais da cidade, encontrei meus amigos e irmãos reunidos nas ruas do céu. Oh, que cenas eu nem sei descrever. Lá eu encontrei Jacó e Isaac, falei com Marcos e com Moisés, mas eu pedi, eu quero ver Cristo, porque Ele morreu por mim. Oh, oh, eu cantei e clamei, Ele é santo, santo, Ele é santo. Clamei, Ele é digno de glórias. Clamei, Ele é digno de glórias.